Olá, tudo bem? Eu sou Clésio Castro, médico nutrólogo, e hoje vamos falar aqui sobre nutrologia, ou melhor, o que não é nutrologia. No começo eu estranhava os pacientes me perguntarem isso, tendo marcado consulta com um nutrólogo, o que era realmente nutrologia. Mas ultimamente muitos médicos têm perguntado também o que é nutrologia. Então, hoje a gente vai falar o que é e o que não é a nutrologia. Primeiro, a nutrologia é uma especialidade médica. Então a especialidade é diferente da nutrição. A nutrição é outra profissão. Então o médico e o nutricionista. Por sorte, o médico e o nutricionista, na nutrologia, eles trabalham muito próximos. Então, dentro essa relação entre os médicos e o nutricionista, não há confusão. Mas, para a população em geral, a nutrologia ela tem um nome muito parecido. Então, o que acontece? Há muita confusão, né? Então, você fala, eu sou nutrólogo. Quem não sabe que é uma especialidade médica, acaba meio que ficando sem saber o que a gente está falando. Então, primeiro, a nutrologia existe desde 1978. Então, se você entrou na faculdade nos últimos 30 anos, né, já saiu da faculdade, ou seja, ela já existia desde 78. Então, não é uma novidade que nem o pessoal pensa. Em 2005, então em 78, o CFM oficializou a nutrologia como especialidade. Em 2005, o CFM juntou com a AMB e com o MEC e chancelaram realmente a especialidade de nutrologia por todos os olhares, pelo Ministério da Educação, pela AMB e pelo CFM. Então é uma especialidade desde 78, então a gente já tem muitos anos de nutrologia. Antes disso já tinha uma atuação na área, mas como especialidade médica desde 78. Mas por que eu não conheço nutrologia? Porque a gente não conhece, às vezes, todas as especialidades na mesma intensidade. Hoje, no país, a gente tem menos de 0,5% dos médicos nutrólogos, então tem poucos profissionais especializados nessa área. Então, por isso que a gente, muitas vezes, acaba não tendo tanta divulgação da especialidade nutrologia. Bom, a nutrologia, ela tem algumas áreas de atuação. Então, a segunda confusão é assim, o nutrólogo, então, é aquele que fica na UTI fazendo nutrição parenteral? Não é só isso, né? Hoje o nutrólogo ele começou a especialidade, a gente começa a especialidade dentro do hospital, fazendo nutrição enteral, parenteral, junto com a equipe multidisciplinar de terapia nutricional, só que o nutrólogo foi para o consultório também, então ele atua em tudo que tem a ver com nutrientes, todas as doenças que tem a ver com nutrientes, toda a prevenção que tem a ver com nutrientes, todas as doenças, erros inatos, metabólicas, ou seja, o nutrólogo acaba estudando metabolismo, neurotransmissores, hormônios, né, e os nutrientes, como é que interagem com tudo isso. Então, uma das coisas fantásticas da nutrologia é que ela tem uma atuação bem ampla, né? Então, ela tem atuação no metabolismo do ser humano e, por isso, ela interage com toda a especialidade. Tá? Então, onde a gente vê uma especialidade, cabe a interação com a nutrologia. Bom, além disso, se a gente for pensar a nutrologia só ela como especialidade, ela já tem um campo de atuação muito grande. Então hoje a gente tem mais paciente do que nutrólogos no país. Imagine só, se a gente for pegar o Ibranutri, né, que é uma pesquisa de quantos pacientes são subnutridos no hospital na década em 2000, 99, 2000, 2001, a gente já tinha um diagnóstico de 51% de pacientes subnutridos. Então, no hospital, olha a fantástica atuação do nutrólogo. De cada 2 pacientes, ela pode estar melhorando a condição nutrológica. Além disso, se a gente for pegar os dados do Vigitel, mais de 50% da população brasileira hoje tem excesso de peso. Então, tem sobrepeso e obesidade. Então, olha o nutrólogo como pode atuar em muitos pacientes, né? Metade dos pacientes internados, metade dos pacientes do consultório. Então hoje existe um campo muito grande para o nutrólogo. Hoje o que existe é uma deficiência da especialidade, né? Menos de 0,5% dos médicos hoje são nutrólogos no país. Bom, então definindo o que é a nutrologia, uma especialidade médica, uma das 54 especialidades médicas, não é a mais jovem é o médico de emergência. O médico de emergência surgiu em 2015, o ano passado, então essa é a especialidade mais nova, né? E tem poucos, lógico, não deve ter nenhum ainda com essa especialidade que surgiu ano passado. Então o nutrólogo já é uma mais antiga, porém não tão conhecida, mas hoje o paciente valoriza muito a função do nutrólogo. Por quê? Porque ele está trabalhando com prevenção também. Então a gente não espera chegar um diagnóstico lá no CID-10 para tratar a doença, né? O nutrólogo começa a trabalhar com a prevenção dessas doenças. Então o paciente hoje, para prevenção de doenças, está muito sensibilizado para procurar um nutrólogo, né? Então a gente tem
essa hoje facilidade na especialidade do paciente estar buscando a nutrologia. Bom, e o que o médico nutrólogo precisa saber? Bom, primeiro onde que ele vive? Ele vive no hospital e vive no consultório. No hospital, o que ele trata? Ele trata dos pacientes, aqueles 50% dos subnutridos pelo menos, né? Então, dentro da equipe multidisciplinar, onde eu tenho nutricionista, eu tenho enfermeiro, eu tenho farmacêutico, eu tenho médico também, que geralmente é o coordenador da equipe. E aí eu posso ter essa atuação na nutrição, terapia de nutrição enteral ou parenteral. Então, esse é o papel do médico no hospital, o nutrólogo no hospital, como participante dessa equipe multidisciplinar. No consultório, ele também pode montar e deve, né, trabalhar multidisciplinar, só que ele vai pegar os pacientes não internados com doenças ou com prevenção ou ainda com melhora da performance. Hoje uma área da nutrologia fantástica, a nutrologia esportiva, né, então onde o atleta busca a melhor performance, ele não tem doença, mas ele quer ir para a Olimpíada e quer bater o recorde mundial. Então ele busca no nutrólogo o quê? Uma orientação precisa, né, no tempo certinho, na quantidade certa, de acordo com o treinamento dele para ter a melhor performance do mundo. Então hoje o nutrólogo está sendo muito procurado para isso. E todas as patologias que a gente tem, que tem a ver com distúrbios de nutrientes. Então desde as dislipidemias, a diabetes, a obesidade, distúrbios da conduta alimentar, o nutrólogo tem atuação também. Qual é a base da nutrologia? A base da nutrologia, os nutrientes. A base da nutrologia é a gente estudar como é que está o estado nutrológico do paciente. Então, ferramentas de avaliação do estado nutrológico, o balanço energético, equipamentos que fazem isso, procedimentos que fazem o cálculo do percentual de gordura, da composição corporal. Isso tudo faz parte da base do nutrólogo. Entender como é que funcionam os radicais livres, né? As substâncias reativas de oxigênio, as espécies reativas de oxigênio. Entender os fitoterápicos. Muitas vezes a gente não vai usar como tratamento principal, mas eu posso usar fitoterápico para o tratamento coadjuvante da obesidade, por exemplo. Então isso constitui toda uma base para o nutrólogo. Em cima dessa base a gente vai construir muitas coisas. Por exemplo, o nutrólogo que trabalha no hospital, ele vai ter que saber muitas vezes como é que coloca tudo dentro de um tubo. Todos esses nutrientes necessários para o ser humano, dentro de um tubo no intestino ou dentro da veia direto do paciente, na nutrição parenteral. Então, sabendo a base, fica fácil depois a gente discutir o que a gente precisa fazer no hospital. A mesma coisa no consultório. No consultório, o médico nutrólogo ele tem que saber desde a gestação, né? Então, ou seja, desde o concepto na barriga da mãe, quais são os nutrientes que a mãe precisa para um bom desenvolvimento. Hoje a gente tem fenômenos epigenéticos, ou seja, além da genética do nenê, fatores externos, fatores do fenótipo, que interferem no desenvolvimento daquela criança. Por isso a importância de nutrir bem a mãe. E depois no primeiro ano de vida, ou seja, durante o crescimento da criança, o nutrólogo vai atuar também no crescimento né, o crescimento saudável dessa criança, desde o aleitamento materno até a introdução de alimentos complementares, na adolescência, vai atuar até a geriatria, ou seja, até a idade mais avançada, e ainda em situações específicas como na nutrologia esportiva, ou seja, onde uma pessoa vai buscar uma performance, onde aquele organismo está funcionando numa velocidade, numa potência, numa eficiência maior do que o normal. Bom, além disso, a gente ainda tem, para o nutrólogo no consultório, os distúrbios da conduta alimentar, onde ele vai atuar muitas vezes junto com o psiquiatra. São doenças bem caracterizadas no CDF, né, da psiquiatria, mas hoje no consultório, né, a gente recebe muitos distúrbios da conduta alimentar. A anorexia e a bulimia são os mais conhecidos, né, mas tem vários outros distúrbios. E a gente também pode ter, na verdade, as doenças, a obesidade, então a obesidade, a síndrome metabólica antes da obesidade, a diabetes mellitus tipo 2, entra todo dentro de um pacote onde a gente trabalha com a resistência da insulina, ou seja, a gente trabalha para prevenir uma resistência muito grande da insulina, ou seja, melhorar a sensibilidade da insulina e tirar o paciente da obesidade, da síndrome metabólica e da diabetes tipo 2. Junto com isso a gente tem hipertensão, dislipidemia que andam junto com esses processos. Ou seja, o nutrólogo pode atuar tanto no consultório quanto no hospital. Nutrologia é uma especialidade médica. Quem tem interesse nessa área, eu acredito que hoje seja um bom momento para desenvolver a especialidade, porque eu observo que hoje a gente tem uma demanda reprimida muito grande, né? Se a gente tivesse o dobro de nutrólogos hoje, a gente teria paciente para
o triplo de nutrólogos. Então, a gente realmente é uma cidade que a demanda dos pacientes está sendo muito grande. E é um prazer muito grande nessa especialidade de trabalhar com salvar-vidas. Salvar-vidas não numa ambulância, né? Não tratando uma parada cardiorrespiratória, que sem dúvida isso é fantástico, né? Sem dúvida isso, a gente dorme à noite tranquilo. Mas, imagina quantas vidas a gente pode salvar se a gente prevenir 10, 20, 30 anos antes que essa pessoa não chegue lá na frente com infarto precoce, por exemplo. Então a nutrologia tem isso de ser muito prazerosa também. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E se você tiver interesse em saber como é que trata a obesidade, a visão do nutrólogo, de forma eficaz, ou seja, da forma que funcione, ou seja, de forma definitiva que funcione, eu vou promover um encontro virtual. E você pode se inscrever aqui nesse link abaixo. O encontro é gratuito e na data, no horário combinado, se você se inscrever, você vai ter acesso à informação que eu vou estar ao vivo, falando sobre como tratar de forma eficaz a obesidade no consultório. Como todo médico hoje tem cada 2 pacientes, pelo menos um que tem sobrepeso e obesidade, acredito que isso vai ser útil para todos vocês. Ok? Um abraço e até mais.